Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar programa Luz na Penumbra, com o estudo do livro dos... Ih, já ia falar outro livro, é tanto livro que eu me confundo. O livro Que é o Espiritismo, de Allan Kardec. São quantos livros, Maria de Fátima Miranda? Livro dos Médiuns... Livro dos Médiuns, o que é Espiritismo, o que é o Espiritismo, Joana de Ângeles. Com Joana, mas hoje não. Hoje nós temos aqui a nobre presença de Aloísio Guigino. Então, portanto, é o estudo do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Seja bem-vindo, Aloísio Guigino. Muito me honra estar na companhia desses sábios companheiros. Ele raramente nos ajudou no programa Momentos com Joana, né, Almiranda? Deixa ele. Raramente. Eu sou um aprendiz. Ele até poderia, né, fazer isso mais vezes, né? No segundo semestre, vamos tirar um momento para ele rechear com a Joana. Eu sinto falta disso. Mas, enfim, vamos nós estudar aqui juntos. A Joana está sentindo falta do magnetismo dele. Livro Que é o Espiritismo, e nós estamos aqui no capítulo 2, no tópico dos médiuns, e o item que nós vamos pegar hoje é o item 64. Então vamos nós aqui juntos, e Allan Kardec diz o seguinte: sem a harmonia, que só pode nascer da assimilação fluídica, as comunicações são impossíveis, incompletas ou falsas. Isso aqui é fantástico, tem tudo a ver com o que nós estávamos falando na semana passada. Terminamos no item 63 falando sobre isso, e Kardec agora está sendo mais enfático. E ele continua: podem ser falsas porque, em vez do espírito que se deseja, não faltam outros, sempre prontos a manifestarem-se e que pouco se importam com a verdade. Ele vai dar continuidade no item 65, mas vou repetir a frase inicial. Ela é fundamental para vocês que estão aí nos acompanhando, refletirmos sobre essa questão tão importante da mediunidade. Kardec diz, vou reler, só o início: sem a harmonia, que só pode nascer da assimilação fluídica, as comunicações são impossíveis, incompletas ou falsas. O que isso quer dizer? No livro dos médiuns, Kardec vai falar dos médiuns especiais, que são médiuns que têm uma maior possibilidade ou maior facilidade em estabelecer conexões fluídicas com os espíritos. Kardec diz que esses médiuns são raros. E aí nós lembramos de Francisco Cândido Xavier. Mas um médium como Chico Xavier é extremamente raro, né? Temos outros médiuns que também tinham possibilidades importantes. Temos, né, como Divaldo Franco, tivemos Dona Ivone Pereira, José Raul Teixeira e outros, né? Mas não é uma coisa simples do primeiro espírito que chega já estabelecer uma conexão fluídica com o médium. Lembramos do livro Testemunhos de Chico Xavier, de Sueli Caldas Schubert, onde a Sueli ela traz para nós aí cartas que eram trocadas entre o médium Chico Xavier e o presidente da Federação Espírita Brasileira à época, Vantuil de Freitas. E nessas cartas o Chico relata, por exemplo, quando ele conheceu o espírito André Luiz. E o espírito André Luiz ficou junto com o Chico durante algum tempo. E depois o Chico veio a ter a informação pelo Emmanuel, seu guia espiritual, que o André Luiz estava buscando uma assimilação fluídica, uma sintonia fluídica com ele, devido à tarefa que seria realizada da publicação da série André Luiz. E era Chico Xavier. Isto é, o André Luiz não chegou escrevendo. Sim. Né? Um outro relato do Chico também nesse sentido foi com o livro Voltei, do irmão Jacó,
que na verdade era o pseudônimo ali do Frederico Figner. O irmão Jacó, o Frederico Figner, achou, ele foi vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, ele achou que quando desencarnasse era só chegar e escrever. E aí quando ele, depois de passar algumas situações lá um pouco difíceis, vexatórias, que ele conseguiu se aproximar de Chico para tentar dar notícias aos amigos ainda encarnados, o Espírito Emmanuel disse para ele que a coisa não era assim, não, chegar, sair escrevendo, sair falando, que deveria haver uma sintonia fluídica, que deveria haver uma permissão. Enfim, isso é importante dentro do trabalho na casa espírita, porque muitos médiuns acham erroneamente que é simples entrar em conexão fluídica com qualquer espírito. Não é. Aliás, é muito complexo e muito difícil. Quem não tem o conhecimento acha que é simplesmente chegar, pegar a mão do médium e sair escrevendo. Mas é muito mais complexo do que isso, Aloysio Guigino. Bota complexidade nisso. O exemplo que você citou é clássico, né? Foram 3 anos que André Luiz se aproximando para que houvesse essa sintonia fluídica, essa harmonia fluídica entre esse espírito que se autodenominou André Luiz. É interessante, né? Inclusive essa denominação, porque quando foi perguntado o seu nome para que ele pudesse ser reconhecido, ele deu o nome do irmão do Chico, certo? Porque era uma pessoa que era muito querida pelo Chico, né? Então era mais um passo para que houvesse essa afinidade fluídica entre aquele espírito e o Chico. Então nós vemos que existe o fundamental numa comunicação mediúnica esse casamento fluídico entre o espírito comunicante e o espírito do médium, certo? E é por isso que existe essa chamada educação mediúnica, em que nós vamos aprender que se nós queremos boas comunicações de bons espíritos, nós temos que ser bons médiuns, certo? Então essa é uma condição que é fundamental, certo? E o que nós vemos, conforme o Eduardo lembrou, é que é a questão de chegar na casa espírita e entrar numa reunião mediúnica e sair dando comunicação. Não é assim, não. Não é assim, não. Para que haja uma comunicação que seja aproveitada por aqueles que ali estão e aqueles a quem vai chegar essa comunicação. Se fosse uma comunicação fortuita, uma coisa assim que era aquele momento e pronto, ia se guardar as necessidades e o mais próximo possível de ajuste, até os benfeitores auxiliando um pouco nessa conexão para que a mensagem acontecesse, né? Mas no caso de um André Luiz, que tinha um trabalho, uma tarefa, toda uma série a trazer, era necessário um tempo para que esse ajuste acontecesse entre o André. Você lembrou muito bem, interessante, porque olha, quando o espírito, o Chico pergunta o nome, ele não podia dizer o nome dele, mesmo porque já tinha vivido a experiência com o irmão X, Humberto de Campos, e aquela situação toda jurídica junto à família, né? Então ele não ia poder dizer o nome dele ainda, porque a família ainda estava aí. E ele buscou justamente, é a primeira vez que alguém me faz essa colocação interessante, que buscou alguém que era um afeto dele. Não, mas aí isso faz diferença. Ele poderia ter usado um nome qualquer, mas ele usou o nome de alguém que era um afeto do Chico. Sempre que você escuta alguém que tem o nome da sua mãe, você é reportado a lembrança da sua mãe. E isso gera uma ambiência a nível conexão de subconsciente. É isso aí, muito interessante. E aí a gente, só para poder fixar bem isso que está sendo colocado aqui no livro, que é o Espiritismo, no livro dos médiuns, é bom que vocês deem uma olhadinha aí, no capítulo 25 das evocações, o item 272. Eu vou ler só um trechinho, porque deixa bem claro essa fala de Kardec aqui no livro que é o Espiritismo. Então, livro dos médiuns, item 272. Ele diz assim: frequentemente as evocações oferecem mais dificuldades aos médiuns do que os ditados espontâneos. Isso aqui muita gente ignora, né? Porque é muito mais fácil você fazer uma reunião com ditados espontâneos, porque os espíritos que tiverem sintonia fluídica vai ser colocado ali.
do que quando se trata de obter respostas precisas a questões pormenorizadas. São trabalhos de psicografia, por exemplo. Vamos fazer aqui a psicografia. Não é uma coisa assim tão simples assim, como as pessoas pensam. Por quê? Não é chegar, pegar a mão e escrever. Kardec diz que para isto são necessários médiuns especiais. Aí ele explica o que é esse especial. Ao mesmo tempo, ele tem que ser flexível e positivo. Isto é, ele coloca, são médiuns bastante raros. Ele recomenda a leitura também do item 193. E ele complementa a explicação dizendo: porque as relações fluídicas nem sempre se estabelecem instantaneamente com o primeiro espírito que se apresente. Convém, por isso, que os médiuns não se entreguem às evocações minuciosas, senão depois de estarem certos do desenvolvimento das suas faculdades e da natureza dos espíritos que os assistem. Porque, assim, você pode ter um bom médium psicógrafo, mas se ele não consegue estabelecer uma conexão fluídica com aquele espírito comunicante, o seu próprio guia espiritual pode fazer uma intermediação dentro de uma necessidade ali, para que a mensagem chegue. Então, assim, é por isso que é muito importante o estudo da doutrina, né? As pessoas, às vezes, vão numa casa espírita, eu vou lá porque eu vou receber uma mensagem do meu avô, da minha tia, da minha mãe. A coisa não é tão simples assim. E a gente tem que esclarecer às pessoas que buscam a casa espírita o quanto é complexo o fenômeno e o porquê é tão difícil. Se não banaliza, aí abre porta para mistificação. Eu tô há mais de 20 anos em trabalhos mediúnicos. Eu nunca recebi uma mensagem de cunho particular. Também não. Nunca. E nunca questionei o mundo espiritual por isso. Porque, assim, o que importa é saber que a vida continua, que as pessoas que eu gosto, que eu tenho afeto, estão sendo cuidadas, estão sendo amparadas. Se houvesse uma necessidade mais imediata de uma comunicação, ela já teria acontecido. Mas que é bom, Sim. Não, e quando é muito necessário, e quando é muito necessário, ocorre espontaneamente. Ocorre. Tudo ocorre quando tem que ocorrer. Sim. Eu participo de alguns trabalhos e acompanho. Eu não tenho mediunidade ostensiva, certo? Mas a minha mediunidade é intuitiva. Eu sou muito intuído nas coisas, mas mediunidade ostensiva eu não tenho. E trabalhamos junto com uma médium que é muito... Ela tem uma mediunidade, ela é muito sensível, certo? A situações que estão ocorrendo com pessoas conhecidas ou até desconhecidas, mas que vêm espíritos e se comunicam através dela e a psicografia. E ela apresenta muitas vezes uma psicografia e ela vem mostrar para mim, tá? Eu sou o limpa-trilho, né? Aí ela, o que você acha disso? Eu olho e falo assim, realmente, para quem é endereçada, será importante receber. Mas quem é? Ela pergunta. Eu falei, não sei, mas se veio, vai chegar. Vai chegar. E olha, é impressionante, Eduardo, viu, Miranda? É impressionante. Chega. Quando a gente menos espera, a pessoa aparece alguém, certo? Que conhece alguém que está naquela situação ou com aquele nome que dentro exatamente daquela situação, e a mensagem é encaminhada, tá? Então a espiritualidade, ela sabe o que faz. Nós não temos a capacidade de entender e de perceber toda a intenção e a ação da espiritualidade. Não temos, tá? Nós temos que confiar, certo? Então é aquele negócio. Hoje, quando nós estávamos vindo para a rádio, nós lembramos uma orientação, né, de Abigail para Paulo de Tarso, né? E Abigail dizia, trabalha, confia, espera e perdoa. É o que nós temos que fazer, certo? Todos nós temos ansiedade de recebermos alguma coisa de algum ente querido, alguma pessoa amada que partiu, que retornou à vida espiritual. Todos nós temos essa vontade. Mais do que natural, né? É muito natural. É muito totalmente bom, né? Natural. Essa possibilidade. Então, veja bem,
dependendo da nossa necessidade real, a espiritualidade faz com que chegue alguma coisa. Ou não. Sim. Ou não. Tá certo? Porque tem uma série de variáveis, né? Você não sabe como está o seu familiar, né? Então você tem um avô... E nem como está você para receber alguma notícia. É uma série de variáveis. Então o espírito, pode ser que para esse espírito, uma proximidade, uma comunicação vai causar um abalo emocional muito grande que vai prejudicá-lo na sua recuperação no plano espiritual. Pode ser que para nós também seja uma coisa muito difícil, né? É o caso do André Luiz, que não pôde se aproximar da família nos primeiros tempos. Exatamente. É claro que para quem está nos ouvindo, com saudade do seu ente querido, é difícil, né? Mas Deus sabe o que faz. Porque se o reencontro for possível e for bom naquele momento, esse reencontro for adequado, ele pode ser feito inclusive sem a intermediação de um médium. Sim, pode ser até durante o sono. Durante o sono físico, você é levado até o seu familiar, pode abraçá-lo, pode conversar, entendeu? Não precisa que um médium escreva uma mensagem para que você tenha esse reencontro. Mas, como disse o Aloysio, em algumas situações isso não é bom, sobretudo para o espírito, né, que está em processo de recuperação, de readaptação. Reencontrar afetos queridos que ainda estão no corpo físico é despertar preocupações, né, de situações que ficaram aqui na Terra, ter a sua saúde emocional abalada com o reencontro. Isso poderá também afetar profundamente. Mas enfim, confiemos, né? Quando esses reencontros são possíveis, a espiritualidade tem toda a boa vontade em fazê-lo, seja através do sono, né, nos sonhos, ou de uma psicografia, quando isso é viável. Mas em termos de psicografia, como acabamos de ler aqui no livro que é o Espiritismo e no livro dos médiuns, isso é muito complexo. Requer realmente um médium mais flexível, que são raros, segundo Kardec, ou a intermediação do guia espiritual do médium, né, para que a mensagem possa chegar, como no exemplo citado aí pelo Aloysio. Nós vivemos num mundo material e com valores ainda muito materiais. E nós estamos falando da relação do mundo material com o mundo espiritual, né, ou vice-versa. Então nós temos que entender isso, e para entendermos isso nós temos que estudar, temos que perguntar, temos que conversar, temos que levantar determinadas situações ou dúvidas para que, pelo esclarecimento, nós possamos encontrar aquilo que nós necessitamos para dar sustentação à nossa caminhada, que não é fácil. Vamos ler agora, só para complementar a informação, o item 65, Kardec vai reforçar o quanto é complexa essa assimilação fluídica. Ele diz aqui no item 65, a assimilação fluídica é algumas vezes totalmente impossível entre certos espíritos e certos médios. Olha só que maravilha que é a gente ler e estudar, né? Porque lendo isso aqui, o médium vai entender o porquê que nem sempre ele vai conseguir, né, uma conexão com determinado espírito que ele gostaria de ter para poder trazer uma mensagem. O André Luiz mostra isso no livro No Mundo Maior, psicografia do Chico, no capítulo 9, se eu não me engano, Mediunidade, onde um médico queria trazer uma mensagem, e dos médiuns que estavam presentes, só uma médium tinha uma mínima condição de alguma sintonia com ele. E mesmo aquela médium, ela não tinha nem da encarnação atual, nem de encarnações anteriores, conhecimentos científicos. Então ele não encontrava nela a possibilidade do vocabulário para que ele se manifestasse de forma a se fazer reconhecido. Ele conseguiu mandar a mensagem por ela, mas uma mensagem mais de cunho moral, que servisse para todos ali. Quando o grupo mediúnico leu a mensagem, falou, não pode ser o médico, porque ele não iria usar essa linguagem. E aí a médium ficou muito sentida, porque eles levantaram logo a hipótese de que era uma questão anímica dela, isto é, não foi o espírito que escreveu, é uma questão dela própria como médium. Anímica.
E aí o próprio espírito, né, do médico falou, poxa, mas eu não queria essa celeuma toda, eu só queria mandar uma mensagem para cuidar dos doentes, para estimular o bem. Só que quando ele assina, ela conseguiu pegar o nome dele. E isso ela tinha condições, ela era uma boa médium. Então o nome dele ela conseguia. Agora, os termos técnicos... A profundidade da mensagem. A profundidade que ele poderia dar à mensagem como um médico, ela não conseguia filtrar. Que é o que Kardec está dizendo aqui, que às vezes é totalmente impossível essa assimilação. E aí, quando você não tem o estudo, você às vezes vai taxar o médium de mentiroso, que esse médium, tudo que vem por ele é anímico, não é de espírito, é do próprio espírito dele, né? Só para explicar quem não sabe, o animismo seria a comunicação da própria alma do médium, né? E não de um espírito estranho ao médium. A interferência do próprio médium na comunicação. Mas de forma que ali seria, no entendimento... Limitava a comunicação, porque ela não dispunha dos recursos necessários. No entendimento deles ali daquela reunião, descrita no livro No Mundo Maior, a comunicação provinha do próprio espírito da médium, e não do médico, né? Então, mas por essas dificuldades, e olha que ela realmente estava dando uma comunicação do médico. E é interessante, como a Luísa colocou num outro programa, que o médium, de alguma forma, sempre participa junto com a mensagem. Porque aí quando nós vamos estudar mediunidade e animismo, não existe mediunidade sem o animismo, só que dosada no ponto que não vem alterar o conteúdo essencial a ser transmitido. Dizia Chico que o bom médium ele apresenta cerca de 10 a 20% de animismo, isto é a participação do espírito do médium na transmissão da comunicação. Que sempre vai acontecer. Sempre vai acontecer. É o exemplo que você acabou de lembrar. Agora, quanto menos, mais fiel será a comunicação. E só para terminar, já que o tempo está acabando aí também, Kardec diz aqui no item 65, é o caso mais comum. Ela não se estabelece, essa assimilação fluídica, senão gradualmente e com o tempo. É o que explica a maior facilidade com que os espíritos se manifestam pelo médium com que estão mais habituados. E também porque as primeiras comunicações atestam quase sempre certo constrangimento e são menos explícitas. Aí você via a sintonia enorme ali que tinha entre Chico Xavier e o Espírito Emmanuel. Porque se não houvesse uma participação do médium em algum nível, ele seria um joguete, simplesmente, e não havia necessidade de um esforço ético dele para ser um instrumento cada vez melhor. É isso aí. Estamos chegando ao final de mais um programa, Luiz Guigino. Mas acho que foi muito importante aí, tanto o programa anterior quanto esse e o próximo, vamos de alguma forma dar continuidade nesse tema, porque isso explica a dificuldade que algumas pessoas que não entendem de que não é a mediunidade não é uma coisa tão simplória quanto muitos imaginam. Seja o fenômeno da psicofonia, né, onde o espírito fala através do médium, né, o chamado médium falante que Kardec coloca, seja a psicografia, que era muito comum à época de Kardec, ou qualquer outro fenômeno mediúnico, seja físico ou inteligente, para que haja o fenômeno é necessário uma sintonia fluídica entre o médium e o espírito que está ali produzindo o fenômeno. A sintonia é fundamental na mediunidade. É isso aí. E dito isto, chegamos ao final de mais um programa, desejando muita paz a todos e juntos estaremos, se Deus quiser, na semana que vem. Que muita Jesus paz nos conduza. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859
a 1869. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou o Bill Fabiano e depois de um longo e tenebroso inverno, estamos juntos novamente aqui. No período que eu estive afastado para resolver algumas questões, estiveram aqui comigo o parceiro Renato Souza, o nosso parceiro também mor, né, Renato? Francisco de Assis, o nosso Chiquinho. Seja bem-vindo, meu parceiro. Estou de volta, hein? Tô na área. Opa, muito bom, Bill. Que bom que você está de volta. Olá a todos. Chiquinho. Ele vai aparecer aqui de novo. Ele vai aparecer, com certeza, né? Não tem como deixar de lado Francisco de Assis, né, cara? Não tem. Ele vai aparecer. De vez em quando ele vai estar por aqui junto com a gente, gravando também, né, participando do programa Luz na Penumbra, tá bom? Graças a Deus. Renato, ótimo retorno pra você. Opa, obrigado, estava com saudade. Agora eu também, saudade de você, da galera da rádio, do programa. Legal. Agora, rapaz, você precisa fazer uma retificação aí, né, meu parceiro? Explica a galera o que aconteceu aí, por favor. Pois é, nós começamos dezembro de 1859, não é? Estávamos falando da resposta ao senhor Oscar Cometan, não é? E aí Como é que é mesmo o nome do cara? Oscar Cometan. É esse o nome que está aqui. Você falou, eu acredito. Então tá bom. Olha, então o que acontece? O Chiquinho estava fazendo a leitura, né? Uma leitura longa, né? E aí na hora em que ele deu um probleminha no dispositivo que ele estava usando, né? Da leitura, e a frase justamente que ele parou, eu peguei e dei continuidade. Quando eu dei continuidade, aí a gente ainda fez o programa estava acabando da semana passada, né? Estavam ali cerca de 2 minutos e meio, 3 minutos. Eu dei continuidade à leitura, que era pequena, tá? Pra gente fechar aquela leitura ali e encerrar o programa. Só que tem um detalhe importante. Quando eu dei continuidade à leitura, o texto não faz parte, não tem nada a ver com o que estava sendo lido. E aí eu fui observar que na minha edição do livro estão faltando algumas páginas. E não tinha percebido isso. Ele dá um salto da página 320 para a página 329. São quatro... Isso aqui foi uma ação das trevas, Renato? Provavelmente. Aí a pegadinha, a gente caiu na pegadinha, né? São 4 páginas, que é frente e verso, né? Então 8 páginas aqui dessa parte aqui da Revista Espírita de dezembro de 1859. Muito bem. Aquele último texto lá, os 3 minutos finais do programa passado, vai aparecer mais para frente, a leitura vai aparecer mais para frente de novo, tá? Só que nós vamos retomar de onde ali o Francisco teve um problema no dispositivo que ele estava lendo, não é? E vamos dar continuidade. E eu vou fazer as honras do Bill Fabiano. O Bill Fabiano é que vai pegar essa leitura, porque eu já falei para ele onde é que a gente parou. Isso aí, meu parceiro. E é aquilo, né? A retificação feita, isso acontece, né? Ainda mais em PDF, né? Que às vezes confundem um pouco. Quem baixou o PDF pode ter até faltado alguma página. Enfim, isso acontece e a galera entende perfeitamente, né? Então vamos embora lá, meu parceiro? Vamos lá. Uhum. Então vamos lá. Ora essa, negais os espíritos porque não podeis metê-los num tubo de ensaio e saber se são compostos de oxigênio, hidrogênio e azoto? Dizei-me se antes das descobertas da química moderna conhecia-se a composição do ar, da água e as propriedades dessa imensidão de corpos invisíveis cuja existência nem suspeitamos? Que teriam dito então a quem anunciasse todas as maravilhas que hoje admiramos? Tê-lo-ia tratado de charlatão, de visionário? Suponhamos que vos caía nas mãos um livro de um sábio daquele tempo, negando todas essas coisas que, além disso, tivesse procurado demonstrar a sua impossibilidade. Dirias: eis aí um sábio muito presunçoso que se pronunciou muito levianamente, decidindo sobre o que não sabia. Para sua reputação teria sido melhor abster-se. Numa palavra, não farias um juízo muito favorável de sua opinião. Pois bem, em alguns anos veremos o que se pensará daqueles que se hoje tentam demonstrar que o espiritismo é uma quimera. Eu lembrei agora aqui, né, cara, falando dessa conversação aqui,
com o senhor Oscar Comentan, Sim. né, de um apontamento que Kardec faz lá na introdução de O Livro dos Espíritos, lá ele diz que na ausência dos fatos, a dúvida deve ser a opinião do sábio. Sim. Né? É isso que ele fala lá na introdução do Livro dos Espíritos. Vou repetir. Na ausência dos fatos, a dúvida deve ser a opinião do homem sábio, melhor dizendo. Ou seja, se não tiver uma comprovação... Eu estou vestindo aqui uma camisa, a galera não está vendo. Nem o Renato está vendo, né, Renato? Estamos à distância, né? Estamos à distância gravando. Eu aqui em Saquarema, o Renato aí na rádio. Pois enfim, é. São as maravilhas da tecnologia, né, meu parceiro? Aproxima, né? Aproxima. Eu tô com uma camisa com 2 tons de azul. Mas eu sei que é azul. Mas aí o Renato, sabendo que é azul, o Renato ainda assim ele quer negar aquilo. Não, isso aí não é azul, não. Isso aí pode ser uma maré. Cara, não tem contestação. O que não tem contestação, a gente tem que simplesmente aceitar. Né? Mas se houver alguma dúvida, aí, ou melhor, se não tiver a comprovação dos fatos, como Kardec coloca na introdução do Livro dos Espíritos, aí nós temos que colocar a dúvida à frente, porque aquilo não foi comprovado. Muito embora há de se acrescentar. Sim. Muitas coisas que a ciência não comprovou, a doutrina espírita, a consoladora doutrina espírita nos traz, e nós acreditamos, nós entendemos, ou melhor, nós não acreditamos, nós sabemos, né, Renato? Sim. O espiritismo, ele é uma proposta de renovação, não é? Que vai nos guiando por veredas, não é? Que vão nos norteando, vão mostrando para a gente outras possibilidades, não é? Ou seja, as possibilidades reais, não é? De uma existência real, de uma existência baseada nas situações, na verdade, não é? E aí sim, nós não podemos admitir que o espiritismo é mais um. Não é mais um. Ele é o espiritismo, não é? Esse é um ponto importante que a gente precisa levar em consideração, sim. Ele é baseado em fatos consumados, não é? E aí não tem como você fugir disso. É um experimento, foi comprovado por A mais B, né? E pronto, vamos em frente, é isso aí. E a gente vê também, falando novamente do Livro dos Espíritos, lá nos prolegômeros, quem assina a obra, né? A gente tem São João Evangelista, São Vicente de Paulo, nós temos Sócrates, nós temos Platão, nós temos Swedenborg, e nós temos o Espírito de Verdade, ou da Verdade, que para alguns é o próprio Cristo, para outros é um conjunto de espíritos falando em nome deste, não importa se é o próprio falando em nome deste, é a mensagem do Cristo. Então, cara, a gente pode até contestar, é um direito, né, Renato? A dúvida e a contestação é um direito, mas como Kardec também fala, você contestar por contestar, cara, o propósito não é esse, só para você ficar bem na fita com um ou com o outro. Se é legal, se é bacana, atesta aquilo ali, faz por merecer aquilo, né? Ou dá um voto de confiança, ou simplesmente, não, porque é espiritismo, eu não gosto, nada é real, nada é verdadeiro. Aí, não é por aí, o propósito não é esse. Não, de forma nenhuma. Vamos continuar aqui, Renato? Vamos lá. Ou tu quer falar mais alguma coisa? Não, só isso, vamos lá. Então vamos lá. É sem dúvida lamentável para certas pessoas, como para certos colecionadores, que os espíritos não possam ser postos dentro de um garrafão de vidro a fim de serem observados à vontade. Não imagineis, entretanto, que eles escapem aos nossos sentidos de maneira absoluta. Se a substância que compõe o seu envoltório é invisível em estado normal, também pode, em certos casos, como o vapor, mas por outra causa, experimentar uma espécie de condensação ou, para ser mais exato, uma modificação molecular que a torna momentaneamente visível e mesmo tangível. Então podemos vê-los como nos vemos, tocá-los, apalpá-los. Eles podem pegar-nos e deixar impressão sobre os nossos membros. Apenas esse estado é temporário. Podem deixá-lo tão rapidamente quanto o tomaram, não em virtude de uma rarefação mecânica, mas por efeito da vontade, reconsiderando-se que não são seres inteligentes, ou melhor, que são seres inteligentes e não corpos inertes. Se a existência dos seres inteligentes que povoam o espaço está provada, se, como acabamos de ver, exerce uma ação sobre a matéria,
que há de surpreendente em que possam comunicar-se conosco e transmitir seus pensamentos por meios materiais. A gente faz uma outra pausa aqui, o Kardec está colocando alguns apontamentos, e a gente recorda lá no início da Revista Espírita, que a gente falou muito sobre isso, lá no mês de janeiro, né, que a gente ficou 200 anos no mês de janeiro, né, Renato? Demorou bastante, né? Pô, demorou pra caramba. Nossa. O que teve a atenção chamada pro Kardec, lógico que ele já tinha aquela programação de reencarnar como Hipólite, como divulgador da doutrina, como codificador, enfim, mas ele quando reencarnou, que teve o véu do esquecimento ali, né? Sim. Sobreposto sobre ele esqueceu-se, obviamente sem perder aquela essência que os espíritos mesmo estavam levando para ele, né? Daquela necessidade de experimentar. Ele foi o fenômeno das mesas girantes. Exato. Né? Então ele como grande pesquisador, como cientista, foi lá, que isso, mesas girantes? Pô, isso não faz sentido algum. Né? Então ele buscou lá se tinha alguma coisa por baixo, por cima, levantando, né, evidenciando algum tipo de fraude, né? E ele fez o que tinha que ser feito, né? Pesquisou, duvidou, mas a partir do momento em que ele atestou ali dentro daquilo que ele acreditava como verdade, cara, não tem como contestar, né? É um efeito e uma causa inteligente, não é obra do acaso ou uma obra de misticismo trazido por um ilusionista, ou como ele mesmo diz, um prestidigitador, né, Renato? Exato, perfeito. Bem lembrado, né, Bill? E aí a questão das batidas na mesa também, né? Um para não, dois para sim, ou ao contrário, enfim, não importa. E o que importa é como ficou pré-estabelecido para se manter o contato e responder as questões, as perguntas que estavam sendo feitas. Mas como é que pode aquilo que você não está vendo tá, né, fazendo, né, dando batidinha na mesa para responder, e você ouve realmente um som, porque há o atrito entre dois corpos que você está vendo. No caso ali, você está vendo um corpo, mas o outro você não está vendo, não é? E aí prova a existência da alma, prova a existência do espírito, por meios aos quais todo mundo aqui já ouviu falar, ao menos, não é? Os efeitos físicos, a condição fluídica do lugar, os médios de efeitos que estavam ali, todo, né, um conjunto de situações que favoreceram aquelas situações ali para o espírito poder né, fornecer a resposta através daquela situação. E aí vem provar, né? E você falou da prestidigitação, você fala, aí vem a psicografia, e vem uma série de outras situações que vai provando também, né, Bill? É isso aí, nós estamos no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita 1859. Tá acabando. Mês de dezembro, tá quase acabando, Renatão. Vamos continuar? Vamos lá. Então vamos lá. Tudo bem, caso a existência desses seres seja provada. Mas aí é que está o problema. Inicialmente, o importante é provar essa possibilidade, ou seja, a experiência fará o resto. Se para vós essa existência não está provada, está para mim. Ouço daqui que dizeis intimamente: eis um argumento muito frágil. Admito que minha opinião pessoal tenha pouco peso, mas não estou só. Antes de mim, muitos outros pensavam do mesmo modo, porquanto não inventei nem descobri os espíritos. Essa crença conta milhões de aderentes, tanto ou mais inteligentes do que eu. Entre os que creem e os que não creem, quem decidirá? O bom senso, direis. Quer falar alguma coisa aí, Renato? Ô, Bill, quantos anos você acha que você tem? Cara, tá alguns bilhões de anos, né? Alguns bilhões. Pois é, né? E aí achar que, nossa, que eu inventei os espíritos, né? Vamos nos colocar aqui, nos colocar no lugar do Kardec, num sentido de interpretar o que ele está falando, né? Na situação que ele está colocando. Não nos colocar no lugar dele, né? Coisa não, né? Mas por isso que ele está falando, eu não inventei os espíritos, nem criei os espíritos. Eles existem porque foram criados, não é? Por uma força maior. E aí vem a crença em Deus também, não é? E aí vem toda essa situação importante. Né, Bill?
O André Luiz, que, se eu não me engano, agora me fugiu o nome da obra, aquela obra mais científica dele, qual é o nome? O nome composto? Entre a Terra... Não, eu vou lembrar, eu vou lembrar daqui a pouco. É aquele bem científico mesmo, e ele fala ali mais ou menos da nossa idade. Tem mais ou menos, evolução em dois mundos, Bill. Isso. E tem no mundo maior também, né? Evolução em dois mundos. Evolução em dois mundos. Bilhões e bilhões de anos que cada espírito tem, obviamente, não todos, né? Mas de maneira geral, de maneira genérica, né? São bilhões de anos, né? Até chegar na fase hominal, né? A fase em que você consegue ali determinar através do seu livre-arbítrio, colocar em prática o seu livre-arbítrio, que até então fica tudo muito, né? Solto, né? Você não tem o seu livre-arbítrio, então você fica tolhido ali dentro de uma falta de raciocínio, você segue o seu instinto, mas somos espíritos bilenares, né? Não sou eu que estou falando, nem o Renato, é o André Luiz. Sim, né? sim. Evolução em dois mundos, lá só buscaram, agora eu não lembro a página, nem o capítulo, mas então é isso, né? Como o Renato lembrou bem aí, nós somos inventores de alguma coisa. Kardec inventou alguma coisa, um troço que tem 180 e pouco, quantos anos tem mesmo? 180 e pouco, né? Por aí, mais ou menos isso. 200, vamos arredondar para cima, 200 anos. Cara, o que são 200 anos em mais de 4 bilhões de existência do planeta físico, do sistema físico que a gente conhece, né? Quer dizer, então a gente está muito aquém de se autodenominar inventores ou precursores de alguma coisa. Eles falavam de espírito lá desde o Antigo Egito, enfim, em épocas bem remota já se falava de espírito. Então a doutrina Kardec veio codificar aquilo, ou seja, veio organizar, né, toda essa questão para que a gente possa ter como os apóstolos fizeram, né, com as obras bíblicas, né, e eles codificaram também aquilo ali, o que Jesus falou, né, podemos dizer que os apóstolos são codificadores também, né, do cristianismo, sim, né, sim. E Kardec foi o codificador do espiritismo, né, trazer base, e hoje não só para o espiritismo, mas para todas as doutrinas espiritualistas também, que tem como Kardec base também, é isso, cara, não dá para inventar muito não, não, Renato? Sim, com certeza, está certíssimo, Bill. Vai lá? Então vamos lá. Seja, mas acrescento, e o tempo que diariamente nos vem em auxílio? Mas com direito, os que não creem se arrogam o privilégio do bom senso, sobretudo quando justamente os que acreditam são recrutados, não entre os ignorantes, mas entre pessoas esclarecidas, cujo número cada dia cresce. Eu os julgo, por minha correspondência, pelo número de estrangeiros que me visitam, pela aceitação de meu jornal, que completa o seu 2º ano e conta com assinantes nas 5 partes do mundo, nas mais elevadas camadas da sociedade e até nos tronos. Dizei-me em consciência se isso e a trajetória de uma ideia vazia ou de uma utopia, perdão. Constatando esse fato capital em vosso artigo, dizeis que ele ameaça tomar as proporções de um flagelo e editais. Já não lhe dava a essa espécie, ó bom Deus, com futilidades suficientes para lhe perturbar a razão, antes mesmo que essa nova doutrina viesse apoderar-se do nosso pobre cérebro? Parece que não apreciais as doutrinas, cada um tem o seu gosto. Nem todos gostam das mesmas coisas. Direi apenas que não sei a que papel intelectual o homem seria reduzido se desde que se acha na Terra não tivessem surgido doutrinas que, fazendo refletir, o tirassem do estado passivo do bruto. Sem dúvida, há boas e más, justas e falsas, mas foi para discerni-las que Deus nos deu a razão. Esqueceste uma coisa: a definição clara e categórica daquilo que classificais entre as futilidades. Há pessoas que assim taxam todas as ideias que não compartilham, mas tendes inteligência em demasia para acreditar que esta se tenha concentrado apenas em vós. Há outras pessoas que atribuem esse nome a qualquer opinião religiosa, considerando a crença em Deus, na alma e na imortalidade, nas penas e recompensas futuras de utilidade limitada às mulheres do povo ou às crianças que se desejam amedrontar. Não conheço vossa opinião a respeito,
Contudo, pelo juízo que emitistes, algumas pessoas poderiam inferir que aceitais um pouco essas ideias. Quer as partilheis ou não, tomo a liberdade de dizer, como muitos outros, que nelas estaria o verdadeiro flagelo, caso se propagassem. Com o materialismo, que é a crença de que morremos como animais, que depois de nós será o nada, o bem não terá nenhuma razão de ser, os laços sociais nenhuma consciência. É a sanção do egoísmo. A lei penal será o único freio a impedir o homem de viver a custas de outrem. Se fosse assim, com que direito puniríamos o homem que mata o semelhante para apoderar-se de seus bens? Porque é um mal, direis vós. Mas por que esse mal? Ele vos responderá: depois de mim não há nada, tudo se acaba, nada tenho a temer. Quero viver aqui o melhor possível, e para isso tomarei dos que têm. Quem mo proíbe? Vossa lei? Vossa lei terá a razão de ser mais forte, isto é, se me pegar. Mas se eu for mais astucioso, se lhe escapar a razão, estará comigo. A gente vai dar uma pausinha aí, né, Renato? A gente tá chegando quase ao final já do programa. Sim. E aí dá tempo da gente fazer uns comentáriozinhos, né, Renatão? Exato, perfeito. Ele vem falando, né, sobre as questões da vida material, da vida real. Sim, sim. Né? Que vida real? A vida real que nós vivemos encarnados. Então ele vai citando as questões que você delibera sobre fazer o mal, não é? Se apoderar daquilo que não é seu. Fala da ambição, fala de tudo isso, né? Ele vem falando de todas as situações aqui. Super importante, né, Bill? Se depois da vida física não existe mais nada, né? Existiu nada, como ele coloca aqui, né? Ele bota aqui que depois de nós será o nada, o bem não terá nenhuma razão de ser, ou seja, para que eu vou fazer o bem? Né? Você não tem nada que vá me tolir ou que vá me julgar, né? O julgamento obviamente se dá da nossa própria consciência, né? Então, se não tenho nada, nada faz sentido, né? Eu acho que é o que ele está querendo dizer, né? Basicamente, mas já com a projeção que Kardec nos traz, que a doutrina espírita nos traz, da continuidade da vida, da anterioridade, da posteridade da vida, tudo faz sentido, né, Renato? Tudo se amplia, e até pelo medo mesmo que a maioria das religiões trazem, aquilo de não poder por isso ou por aquilo, vai ser castigado. Isso tudo faz parte do nosso roteiro evolutivo. Tudo faz parte ainda do nosso nível de percepção, que a gente não tem. Então, a gente não tem a consciência ampliada ainda. Então, eu deixo de matar o Renato porque eu sei que matar o Renato é pecado e eu vou para o inferno. Isso faz parte do roteiro evolutivo do indivíduo. Amanhã eu vou ter a consciência de que eu não posso matar por amor, mas hoje não. Eu não mato porque eu sei que é pecado, que eu vou para o inferno. Não é isso, Renato? A gente está se aproximando aí do finalzinho. 22h48 aqui, Bill. E aí, 22 e alguma coisa, né? Mais ou menos isso. Isso aí, tá por aí. 52, 53, 54, a gente está chegando ao final. Ainda temos um minutinho. Temos um minutinho ainda para falar, mas eu vou primeiro agradecer novamente esse retorno, né? As leads da rádio, mesmo que à distância, né? Como vocês sabem, eu estou morando em Saquarema, a dificuldade de estar sempre aí, né? Por várias razões. Não que você não vai estar aqui presente de vez em quando, vai estar, né? Sim, exatamente. A gente sabe disso. Exatamente. Mas enquanto não dá para ir fisicamente, a gente está de forma remota, que também se há essa possibilidade, que coloquemos em prática essa possibilidade, né? Então é um grande prazer para mim estar de volta. Perfeito. Renato, meu parceiro, é sempre um prazer estar contigo e agradecendo a todos os ouvintes aí pela audiência. E é isso. Agora sim, estamos chegando 43, 44, 45, né? Estamos chegando. Agora sim, viu? Meu parceiro, muito bom. É bom estar de volta, né? Muito bom ter você de volta. Foi o que você falou, o Chiquinho é um parceirão também, vai aparecer por aqui com os três, né? Com os três juntos. Mas é sempre muito bom ter você de volta também, tá bom? Grande abraço, meu parceiro. O programa tá chegando ao final. O programa tá chegando ao final, meu parceiro. tá? Renatão, um beijo no seu coração, muita paz a todos, galera. Beijo no coração, boa noite. Abraço, muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa.
na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.